Fala galera, Luan por aqui, engenheiro civil aqui da Lans Engenharia. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Hoje vamos falar de uma notícia que a gente se deparou aqui, na verdade foi a produção que mandou pra gente, né? A notícia é a seguinte: ao menos 4 apartamentos de prédio que desabou no Grande Recife passaram por reformas estruturais sem laudo de engenharia, diz CREA. Ver se. Tô vendo esse vídeo com vocês aqui, galera. Ai, caramba, cara. Nossa, olha, galera, isso aí que aconteceu. Nossa, que loucura, que loucura. Vamos pra vinheta e vamos falar dessa notícia. Vamos lá. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Então a headline aí da notícia é que um prédio caiu aí no Grande Recife, né? Eu aprendi a falar, quem é de Recife aí pode até me corrigir se eu tiver errado, né? Mas fala no Recife, não em Recife, que nem a gente fala aqui em São Paulo normalmente. Eu fui fazer uma reunião com uma construtora no Recife aí, e aí eu no meio da reunião falei com o dono da construtora, em Recife e tal, não sei o quê. Aí ele, não é em Recife, é no Recife. Então eu aprendi, tá certo? Então é isso, ao menos 4 apartamentos de prédio que desabou no Grande Recife passaram por reformas estruturais sem laudo de engenharia, diz CREA. Eu, em entrevista de podcast que eu dei, e como eu falo normalmente em vídeos aí, precisa, né, ter uma vistoria para um engenheiro, precisa ter um engenheiro para ele falar, olha, pode quebrar essa parede, olha, essa aqui não pode e tal. Vamos lá. A gente estava fazendo uma reforma em um apartamento. E aí a dona do apartamento falou, olha, essa síndica, na verdade, essa síndica não foi muito com a minha cara, não. Eu falei, sério? Mas o que aconteceu? Ela falou, você acredita? Ela veio pedir uma RT aqui para mim para fazer uma reforma. Eu falei, não, mas isso é obrigatório, tá? Precisa, para você fazer uma reforma hoje, precisa de ter a RT, tudo bem? Você vai fazer uma reforma no seu apartamento, precisa. Isso é norma agora. Ela falou, né, mas e tal, e desconversou e tal, e ficou, né? Como se a síndica tivesse, não fosse com a cara dela, porque pediu uma RT, tá certo? Então, aí entra nos problemas, né? Ó, 4 apartamentos de prédio que desabou, tal, passaram por reformas. Passaram por reformas, beleza? Vamos ver mais essa notícia aqui, vamos dar uma lida nela. Ao menos 4 apartamentos no edifício Cátia de Mello, desabou, Boatão dos Guararapes e tal, terça-feira. Haviam passado por reformas com mudança de layout sem acompanhamento de um engenheiro, segundo o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco. Em entrevista, a gerente de fiscalização da entidade, Denise Maia, explicou que o órgão realizou uma vistoria no prédio ainda na manhã de terça-feira, poucas horas antes de parte do prédio ruir. Em conversas com a síndica do edifício, Denise foi informada que alguns dos apartamentos sofreram modificações. Beleza, assim,
Quando vai ter alguma modificação, é essencial que chame alguém, né? Alguma pessoa, um engenheiro, um responsável técnico ali, né? Para dar um aval, né? Falar, olha, você pode ou não pode, essa parede pode, essa aqui não pode, entendeu? Então muita gente acha, ah não, é só uma parede, eu vou derrubar e pronto, acabou e não vai acontecer nada. Não é bem assim, galera. Não é bem assim. E provavelmente esse edifício é um pouco mais antigo, né? Não falou aqui quando ele foi construído e tal. E ainda mais nesses edifícios aí, tá certo? Entendeu? É, hoje tem essa pegada de conceito aberto, né? Agora é assim, né? É conceito aberto. Muita gente procura e fala assim: ah, Luan, eu quero um conceito aberto. É a primeira vez que eu vi isso, eu tive que olhar no Google. Falei, nossa, que isso, conceito aberto? Né? E aí eu vi uma coisa, depois agora já é mais conhecido, naquela época não era tanto, né? É um reality show, acho que é isso, né? Um programa de televisão aí, fala o Irmãos à Obras. Irmãos à Obra. Aí não, ele fala assim, você quer um conceito, para melhorar essa cozinha aqui, o que precisa? Um conceito aberto. Eu não sei se vocês assistiram esse programa em algum momento. É tudo para melhorar a cozinha. Olha, só falta o conceito aberto. Essa cozinha aí eu já fiquei na cabeça. Foi o pessoal tira desse programa aí esse conceito aberto, né? Beleza. Vamos continuar lendo aqui. Como o prédio em questão era do tipo caixão, erguido sem vigas e pilares, subindo paredes, sobre paredes com alvenaria resistente, a gerente acredita que as reformas possam ter causado prejuízo à estrutura da construção. Beleza. Esse prédio caixão aqui, né? Ele é assim, faz muitos anos, né, esse prédio e tem mais por Nordeste, assim, acredito eu, tá? O que que acontece? É a própria parede, ela serve de estrutura para o prédio. Mas, para acontecer isso, primeiro, né, um prédio, uma alvenaria que serve com estrutura para um prédio é uma alvenaria com função estrutural, beleza? Ela não é só uma alvenaria, né? Eu chamo particularmente, né, a gente chama no jargão aí de alvenaria de vedação, uma alvenaria que não tem função estrutural, é uma alvenaria de vedação ali que tem o pilar, tem a coluna e o pilar e a coluna que vai segurando, porque tem muita gente que acha o seguinte: na alvenaria eu faço o pilar e faço a coluna, né? Pilar, coluna. E aí, com o pilar e a coluna, a parede também ela tem essa função estrutural. Mas não, tá? O pilar e a coluna que deve ter a função estrutural aí. Beleza, galera? E assim, nesse caso já é diferente, né? A alvenaria resistente, a alvenaria ela tem função estrutural, né? Essa alvenaria tem a função estrutural. O que que acontece? Esse prédio deve ser muito antigo, vamos colocar, deve ter aí uns 40 anos, eu não sei, falaram aqui, mas enfim, deve ter uns 40 anos para lá, tá? A alvenaria, ela precisa ser, quando a alvenaria ela tem função estrutural, ela precisa ser uma alvenaria específica, tá? Beleza? Um exemplo, vamos colocar uma alvenaria estrutural que é esses blocos de concreto aí que a gente diz que estão fazendo por aí, né? E aí coloca o bloco de concreto, a alvenaria ela tem função estrutural, então o que que acontece? Coloco o bloco de concreto ali, né? E vou colocando as agulhas, a gente chama de agulha, tá? Que é uma ferragem que sobe assim no bloco, tá certo? Ela sobe, se puder, se o pessoal puder aí que vai editar aí, mostra aí
o pessoal ter uma ideia. Vai subindo a agulha, vai concretando aqui, vai concretando, tá certo? Então esse tipo de construção, ele já é permitido, tá? Ele é permitido. O que que acontece quando uma alvenaria ela tem função estrutural, tá certo? E eu não vou falar de literatura aqui, tá? Eu vou falar de conhecimento empírico mesmo, conhecimento mais específico, tá? De vivência, vamos colocar assim. Quando eu tiro um bloco, entende? Quando eu tiro um bloco, é um jogo de Lego, tá entendendo? É como se fosse um Lego. Eu tiro e aí já perde resistência, tá bom? Cada bloco tem uns certos MPa de resistência, tá? Quando eu tiro aquele bloco, ele perde essa resistência do bloco ali, tá certo? De todo um contexto, tá bom? Ele vai perdendo resistência. Então imagina uma parede que ela tem função estrutural e eu tiro a parede inteira. Eu não só estou tirando um bloco, eu estou tirando a parede inteira. Isso causa mais problemas ainda, tá certo? E assim, claro, a alvenaria aqui com certeza, né? Com certeza não é uma alvenaria adequada, tá? Não é uma alvenaria que é hoje, a alvenaria que é hoje com função estrutural, entende? Faz sentido isso aí. E aí provavelmente houve esse problema por conta disso também, né? O tipo de alvenaria que foi utilizada daquela época, sabe? Não faz sentido, né? Talvez esses prédios todos aí tem que ser todos interditados, entendeu? Esses prédios caixão, né? Tem que ser todos interditados. Provavelmente isso aqui, né? Beleza, a gente soube que teve obras quando a gente estava lá, ó, o pessoal falando aqui, ó, falando com a síndica do prédio. A Defesa Civil verificou que algumas paredes tinham sido retiradas de alguns apartamentos, como é um prédio de alvenaria resistente. Eu nem sei, meu, alvenaria resistente, meu, que nome horroroso, né? Esse nome ridículo. Alvenaria resistente, puta merda, beleza. Acabou desse jeito. Pelo menos 4 apartamentos tiveram alteração do layout, né? Provavelmente esse conceito aberto aí, sei lá do que, né? Essa sala integrada com cozinha e tal, enfim. Vamos ver aqui, ó. Segundo Denise, tal, não é proibido. Depois vamos ver, né? Alguns vídeos, eu separei uns vídeos aqui pra gente ver o que aconteceu com o prédio, né? É dentro dos seus apartamentos, mas é imprescindível que qualquer modificação estrutural seja acompanhada por um engenheiro, que a gente falou, né? Especialmente no caso de prédios caixão, em que as paredes sustentam o peso da construção. É isso, galera, é isso que a gente falou, né? A parede, né? O bloco, ele tem essa função estrutural aí, tá certo? E assim, bloco com função estrutural não é que é bloco de concreto e tal, não sei o que, não é isso, tá? Não é isso. Bloco com função estrutural, ele tem a função de segurar. Aqui, ó, é o que o pessoal falou aqui, né? De sustentar o peso da construção. Ele tem a função estrutural. E ele pode ser qualquer bloco, entendeu? Mas eu coloco na obra e ele vira. Eu coloco na obra e ele está sustentando a parede, sustentando a laje ou algo do tipo, enfim, ele está sustentando. Então aquele bloco ele tem a função estrutural nele, beleza? E pode ser qualquer bloco. Pode ser bloco, a gente fala aí o baianinho, baiano, bloco de concreto e tudo, enfim, tá bom? Beleza, galera? Houve demolição de parede, acho que é alguém falando aqui, né, galera? E a gente sabe que tem a redistribuição de carga, porque é a alvenaria que resiste.
é o que a gente falou, né, galera? O ponto que a gente falou aqui, né? A alvenaria, ela resiste ali, né, ao peso ali da construção, beleza? A nossa função naquele momento foi verificar se isso foi acompanhado por um engenheiro. E não foi. Pelo menos no que a gente solicitou à administração do prédio, a síndica não apresentou nenhuma documentação, olha, que agora é obrigatória, não sei se no Recife é, né, mas em São Paulo é obrigatória agora. No nosso sistema também não consta, disse, né? Galera, é isso, tá? Alguém, quando tem aquela modificação, alguém precisa ser responsável. Se não tem um engenheiro que é responsável, quem que é responsável? Entende? Por isso. É o morador, é o síndico, quem que é responsável, né? Não, entendeu? Fica muito vago. Então, quando o engenheiro assina a RT ali, ele fica responsável daquele problema, né? Por isso que, ó, muito engenheiro também, muito cara se formou, tal, não sei o quê, e me acompanha aqui, né? Acompanha o nosso canal, tá? Tomem cuidado, tá? Coloquem na RT qual é a descrição, nas observações da RT, coloca a descrição, ó, vai tirar a parede X da sala, tal, não sei o que e tudo, explica, tá certinho, porque às vezes o cliente pega aquela RT e aí ele vai e faz um monte de coisa, acha que a RT é para tirar o piso, né? Agora para tirar o piso precisa de RT. E aí ele, mas não, vou tirar o piso e vou tirar essa parede, conceito aberto lá, entendeu? E aí, beleza, você especifica, ó, RT para tirar o piso. Só isso, acabou. Mais nada, beleza? É bom colocar isso aí. De acordo com a gerente de fiscalização do CREA, quando um engenheiro é contratado para elaborar o projeto de reforma, ele emite uma anotação de responsabilidade técnica. A gente falou, né, galera? A RT, segundo Denise, o documento funciona como um contrato e detalha inclusive o orçamento da obra. A RT é registrada no CREA, tal. Desta forma, toda a responsabilidade em relação a qualquer modificação fica a cargo do engenheiro, beleza? Galera, é isso, né? Precisa ter um responsável, né? E aí o filho da mãe do engenheiro que vai ser o responsável ali pelas alterações. Acho que não tem mais nada aqui, ó. Tem um videozinho, vamos assistir. Eita, comercial. Como é que tira isso aqui? Vamos ver o comercial, né? Vamos lá. Vamos ver esse vídeo aqui, vamos ver. Bom, tem um senhorzinho ali, né? Um Uno e tal. Vamos ver se... Tô vendo esse vídeo com vocês aqui, galera. Ai, caramba, cara. Nossa, olha, galera. Isso aí que aconteceu. Nossa, que loucura, que loucura. Que loucura mesmo. Você vê, né? E aí, pô, imagina, se mata pessoas aqui, o engenheiro responde civil e criminalmente, né, por isso. Então, imagina, o engenheiro que for assinar pessoas acham que é brincadeira isso aí, né? Eu tava inclusive falando com a minha mulher sobre isso, né? Tem gente que acha que é brincadeira essas coisas. Mas mata pessoas ali. O engenheiro responde civil e criminalmente por isso, tá certo, galera? Então, pode tirar aqui um exemplo, né? Aquelas RT. Não, o meu primo, o meu cunhado, é engenheiro, assina a RT aqui para mim certinho. O cara vai tirar a parede lá, cobra baratíssimo pela RT, não dá nem pro engenheiro pagar a gasolina para ir lá olhar, entendeu? O prédio, e aí faz a demolição e tal da parede e acaba prejudicando. Tem mais uns vídeos aqui, vamos dar uma olhada, né? Esses vídeos eu já olhei um pouco a fundo. Olha como é que ficou esse prédio aí, né? Prédio baixo, deve ser de 3, 5 andares, sei lá, né? Não sei se tinha mais coisa aqui em cima, mas olha isso aí. 1, 2, 3, tal, é isso. Fachada como é que ficou. Não caiu todo o prédio, né? Não caiu todo o prédio, uma parte ficou, né,
Aí, mas impressionante, cara, loucura demais, né? Isso aí é um retrato também, né? Imagina, é as- tipo assim, é uma responsabilidade muito grande. A pessoa acha que, pá, vou pagar um engenheiro e tal. Não é um. Ah, eu posso ser clichê aqui, entendeu? Beleza, posso ser clichê no que eu vou falar, mas tipo, não é uma coisa, não é um custo, tá? É um investimento. Eu acredito. O engenheiro não dá para ver como um custo, dá para ver como um investimento. E eu vejo assim, não só o engenheiro em si, mas meus funcionários, eu vejo dessa forma. Os caras são um investimento, eu vejo, eu pago ali, para mim é um investimento para minha empresa, sabe? É isso, vamos aqui já tá de no alto aqui, né? Já dá para olhar um pouco o telhado como ficou. Olha, as paredes aqui caídas e tal, olha, todos os entulhos aqui. Provavelmente vai isso aqui eles vão pedir para demolir o prédio, ó, essa outra parte do prédio, né? Porque demolição, vamos lá, deixa eu ver se tem mais uma coisa a gente falar. É, demolição é uma coisa que tem que ser com cuidado, né? Para não afetar, galera. Olha como é que ficou aqui. Outras, outras, outros imóveis, tá certo? Às vezes eu vou demolir algo do tipo, afeto o imóvel do lado e tal. E é isso. Galera, tá merda, né? É uma puta tragédia. Feio demais, sabe? É muito ruim quando acontece isso, entristece muito, sabe? E dá uma coisa, né, pra profissão mesmo, sabe? O tanto de responsabilidade, né, galera, que um engenheiro tem, sabe? E vocês vão me assistir, vocês são engenheiros também, provavelmente pode dar exemplos muito maiores e pode dar detalhes muito maiores do que eu, né, disso aí. E também eu quero pegar um gancho, provavelmente aqui no final quem vai assistir é a galera que tá com a gente aí. E galera, isso entra o ponto da perícia, né, galera? Né? Provavelmente vai ter uma perícia nesse prédio aí, com certeza, sem sombra de dúvidas, tá? O que aconteceu, né? Vai ter uma perícia para analisar se não tem estrutura mesmo no prédio, tá bom? Vai ter perícia para isso. Ter perícia, porque caiu mesmo e não sei o que, tá certo? Por isso que eu acho que a perícia, ela vai entrar num momento importante, tá? Você tá no avião, galera, você tá no avião, se olha de cima do avião, tem muito mais obras construídas do que obras sendo feitas, né, galera? Eu fico, né, viajando, né? Às vezes eu tô viajando mesmo, indo de um lugar para outro, e aí eu fico viajando mesmo nas ideias, sabe? E tem muito mais obras construídas do que obras sendo feitas. E a gente fica só na ideia de obra, execução, obra, execução, obra, execução, só isso na cabeça, né? E tem um muito mais amplo, né? Uma cadeia muito mais ampla para a gente atuar. E tem obras que têm mais de 50 anos, mais de 40 anos, 70 anos, enfim. Cada vez mais claro, obviamente isso, né? Essas obras vão ficar cada vez mais velhas, né? Beleza? É óbvio isso, mas beleza. E aí, cada vez mais vai precisar de perícias e perícia para analisar, para ver se o prédio pode continuar, se pessoas podem continuar morando naquele prédio. Faz sentido isso para você? Beleza, galera. É isso. Esse é o ponto de hoje. Um vídeo que a produção mandou aqui pra gente rápido. E aí, tô fazendo um jogo rápido aqui para não perder o time também, tá bom, galera? Beleza? Brigadão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.